Oi, meu povo, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um videozinho aqui pro nosso canal, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Mayara Oliveira e falo com vocês diretamente daqui da cidade de Manaus. Hoje eu vim contar um pouquinho da história da menina que se casou aos 16 anos. Sim, meu povo, sim, esta menina sou eu. Pega a vela. Para começar, temos que voltar um pouco no tempo, há 18 anos atrás, onde tudo começou. O ano era 2006. E eu era uma adolescente muito calma e bem dedicada aos estudos. Iniciei meu ensino médio em um bairro bem distante de onde morava. A nossa vida naquela época era um pouco bem complicada. Tínhamos problemas financeiros, então minha mãe não podia estar pagando assim a minha passagem. Foi quando eu conversei com ela para que ela me trocasse de escola e eu pudesse estudar em uma escola mais perto de casa, onde eu pudesse ir andando. No início do ano letivo não tinha muito o que se fazer, não tinha vaga, era muito concorrido. Então continuei estudando nessa escola por algum tempo. E depois de alguns meses ela conseguiu minha transferência para uma escola não muito perto de casa, mas nada que uma hora de caminhada não resolvesse. Pois bem, mudei de escola, mas não conhecia ninguém na sala que eu caí. Porém, na sala do lado tinha uma colega que era da outra escola, que era vizinha e amiga até hoje, né? Então, não caí na mesma sala que ela, mas caí do lado. Tive que fazer novas amizades, tudo novamente, né? E encontrei pessoas que gostavam de jogar videogame. Sabe aqueles videogame de máquina que a gente comprava aquelas fichas? Era 25 centavos, eu me lembro até hoje. Quando saía da escola, eu ia jogar videogame. Eu e essa minha amiga, com outras pessoas que conhecemos por lá, né? Então, em uma dessas idas pro videogame, eu encontrei Diego por lá. Ele também gostava de jogar videogame, mas a gente nunca tinha jogado no mesmo horário. E por incrível que pareça, eu e Diego estudávamos na mesma sala, mas nós não nos falávamos. Ele era muito gabola, sabe? Aquela turma do fundão, os alunos descolados. Bom, Diego era aqueles alunos do fundão, os descolados, né, da escola, digamos assim. E eu sempre sentei no fundão, desde o meu ensino fundamental, mas nunca fui da turma, assim, dos descolados, do popular da escola, não. Eu era ali a excluída, digamos assim, mas eu sempre sentei lá no fundão. Então, quando mudei de escola, também fui pro fundão. Sentava próximo dele, acredita? Mas não falava com ele. Até que um certo dia, jogando videogame, né, a gente se encontrou e foi aí que nos conhecemos de verdade. Até então era só troca de olhares. Aí ele chegou e perguntou: Você não é aluna nova? Aí eu falei: sou, né? Só eu que entrei, super ignorante, arrogante, papo na lata. Aí ele: Nossa, você joga? Nem parece. Você não parece gostar dessas coisas. Você tem cara de patricinha, filhinha de papai. Ai, gente, pra quê? Nossa senhora, aquilo me deu uma raiva que eu fiquei com ranço da cara daquele menino. E na hora, assim, eu respondi na lata: E você?
Que se acha e é feião. Vai pra lá, menino. Tinha vergonha na tua cara. Nem te dei confiança. Fiquei com tanto ranço desse menino. Pra quê? Aí que ele falava comigo mesmo. Todo dia ele passava e falava. Tirava uma brincadeira. E eu sempre ali, arisca. Toda brabona, né? Eu me lembro que na época eu já tinha namorado, né? Já fazia tempo que eu tava namorando, né? Ele foi lá em casa e pediu da minha mãe e tal, e ela deixou namorar. Também já tinha 16 anos, né? E Diego também tinha namorada. Ele namorava, e Diego era bem mulherengo naquela época. Então ele tinha uma namorada em cada bloco de escola. E eu, né, era meu primeiro namorico. E me lembro que um belo dia acabou meu namoro e eu tava bem deprê mesmo, bem pra baixo. Imagina ali, meu primeiro namorado e do nada ser trocado. Ah, aquilo me arrasou de uma tal maneira. E foi ali depois que meu namoro acabou que iniciou esse período de adolescente rebelde, né? Ali onde começou a minha fase de rebeldia, onde eu comecei a responder a minha mãe, coisa que eu não fazia. Passava do horário, que eu tinha horário para chegar, né? Pegava ali meu cartigo, pegava minha peia, mas já tinha feito mesmo. Eu comecei a sair cedo das aulas, né? Como tinha uma turma saindo, eu me enfiava na turma para ir jogar videogame. Comecei a gazetar a aula para estar em uma house. Qualquer R$ 1 que eu pegava, R$ 2 eu guardava. Quando eu ia gazetar a aula, eu já tinha ali dinheiro para alugar o horário ali na house. Me lembro que uma vez o grupinho do Diego se juntou, né? Uma turma de alunos se juntou e ia para um banho. Próximo ali da escola, num ramal, conhecendo assim, né? Uma estrada de barro onde tinha um banho ali, um garapé. E eles chamaram, bora lá pro banho fulano de tal. Aí as minhas colegas iam, né? Minha prima ia, minha amiga ia. Eu falei, eu vou também. Fui embora pra lá, não sabia nem nadar. Mas fui. Fui só pra olhar mesmo, né? Entrei na água. E ali foi quando iniciou, assim, uma amizade, digamos, com o Diego, né? Uma colegagem. Já começamos a trocar conversas. E alguns meses se passaram e em junho, eu acho que era junho, na época começou o festejo junino, né? A gente pedia da minha mãe para me ir nos festivais, ela deixava eu ir, mas eu tinha horário para chegar. E ali ele começava a me acompanhar até em casa, na saída da escola ele ia, a gente ia caminhando, ele acompanhava a gente. Eu me lembro que ele ia beber água, né? Quando chegava, era longe, né, gente? Uma hora de caminhada até em casa. E ele morava no São José, né? Ele precisava pegar condução. Ele morava onde eu estudava antigamente e ele vinha de condução, né? Eles sempre tiveram uma condiçãozinha melhor de vida, né? E a minha mãe falava, mas quem é esse menino? Eu disse, mãe, meu colega. Ele veio beber água, que ele veio caminhando com a gente, então ele veio beber água e ele já vai. Era quase todo dia ele ia caminhando com a gente, né? Até em casa e a famosa copo d'água aconteceu o que aconteceu, né? A mãe, Mayara, não sei o que, Mayara, isso. Tem um amigo meu. Até que a gente teve um episódio que aconteceu, que foi uma aposta. Na época a gente apostava muito. Aí a minha amiga foi e falou, se você perder, você vai ter que ficar com o Diego, você vai ter que dar um beijo nele. Na época a gente nunca tinha rolado nada entre a gente, sabe? Era só amizade mesmo. Lá eu perdi a aposta. E foi a partir dali que elas armaram, né, tudo, aconteceu lá, rolou o tal beijo, digamos que ficamos, né, e ali iniciou a nossa história. Éramos dois adolescentes de 16 anos ali, iniciando uma jornada que nem sabíamos, uma famosa ficada, né. E passou de um tempo, Diego me pediu em namoro, né, foi lá em casa, conversou com a minha mãe, pediu em namoro. E isso com 16 anos ainda, na metade do ano. Namoramos o final do ano, até o final do ano, né? Aí Diego ia em casa, eu ia pedir pra sair pra ir no shopping da minha mãe, deixava, teve, sabe? Aí começou a rebeldia, né? Eu queria ir dormir na casa de Diego, minha mãe não deixava, o Diego não podia vir na minha casa pra dormir. Eu me lembro que um dia eu saí e não voltei. Apanhei quando voltei, né, pra casa, lógico, deixei minha mãe super preocupada. E
Eu me lembro que um dia eu falei assim, mãe, Diego veio me buscar para ir para casa dele. Já era final do ano. Aí ela foi e falou, vai, vai. Só que eu só ouvi essa parte, né? Vai. Aí depois ela falou, vai para te ver o que acontece. Eu peguei, né? Aí eu falei, minha mãe deixou, bora, eu vou pra lá contigo, amanhã eu volto. Fui. Isso era dia 22 de dezembro de 2016. Próximo à véspera de Natal. Fui, né? No outro dia que eu voltei pra casa, a mamãe falou, você volte na mesma pegada que você veio. Dê meia volta e vá. E daqui você não vai levar nada. Porque você me desobedeceu. Eu falei, mas a senhora não deixou eu ir? Ela disse, eu falei, vai pra você ver o que ia acontecer. Eu falei, mas eu escutei a senhora deixar eu ir. Vá. Eu peguei e fui, né? Fui e voltei pra casa, Diego. Eu falei, e agora, Diego? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí ele, não, deixa acalmar, depois eu vou lá, converso com ela. Aí Diego veio na mamãe, eu ficava lá na esquina e Diego foi, conversou com a mamãe e disse, não, agora você vai ter que assumir ela, você vai fazer papel de homem. Vocês não querem ficar juntos? Agora vocês vão ficar juntos. E daqui ela não leva uma roupa. Gente do céu, eu lavava minha roupa de tarde, né? Passava a noite secando, dormia com a roupa do Diego, de manhã vestia a mesma roupa. E assim foi, né? Acho que uma semana, 15 dias, até eu conseguir convencer minha mãe. Conversei com ela, né? Muito chateada, minha mãe ficou bem mal na época. E ali a gente se juntou. A única coisa que eu levei de casa foi as minhas roupas que ela deixou, depois de 15 dias, eu acho. E ali iniciou a nossa vida, né? Fomos morar, dois adolescentes fomos morar na casa da mãe de Diego. E em nenhum momento, tipo, ela falou, não, aqui não, você volte para sua casa. Ela, tipo, aceitou a namorada do Diego, uma menina de 16 anos, e morar com eles, sabe? Foi. Hoje eu paro e penso, como é que pode, né? Se os pais tivessem sido mais firmes, pulso firme, eu não sei o que teria acontecido, porque a gente não sabe do futuro, né? E muito menos podemos mudar o passado. Mas foi ali que iniciou nossa trajetória. O Diego começou a trabalhar como ajudante de pedreiro, como carregador de carga e descarga. Sempre fomos bem responsáveis. Moramos com a mãe dele um tempo, depois fui morar com meu pai, né? Só que não deu muito certo, porque meu pai tem problemas alcoólicos, né? Então não dava muito certo. Aí eu fui conversei com a minha mãe, se ela deixava eu morar lá. Ela disse, aqui dentro de casa mesmo não. Se você quiser, eu lhe dou um pedaço do terreiro lá no fundo para você construir. Mas não aqui dentro de casa. Você pode ficar aqui em casa e Diego pode ficar na casa da mãe dele. Ele trabalha e construa uma casinha para vocês, lá no fundo do quintal. Mas cada um no seu canto até construir essa casa. Aí a minha mãe tinha feito um galinheiro, era 4 por 2 de largura, o galinheiro, né? Era bem grande. Era uma estrutura bem com resto de madeira que tinha antigamente nas serrarias, e eles descartavam. E a minha mãe sempre pegava. Então tinha essas madeiras lá onde ela tinha feito esse galinheiro. Falei, mãe, posso fazer aqui onde é esse galinheiro? Eu boto a galinha no outro canto, limpo, né? A gente aumenta a estrutura e constrói aqui. O vizinho lá estava na época destelhando e desmadeirando, né? Que ele ia fazer casa de alvenaria. Ela falou, pode. E foi ali que a gente fez nossa primeira casa. E um galinheiro. De um galinheiro por um lar, gente. Foi ali que iniciou a nossa luta por casa própria. E depois de um ano juntos, eu engravidei de Maiandria, né? E o Diego sempre honrou o papel de pai dele, né? A gente morou junto ali por um tempo e eu, grávida, já era muito surtada, muito ciumenta. Ele iniciou a carreira militar dele, então imagina. Era tudo muito novo pra gente, né? Eu com 17 anos, já grávida, ele também com 17, a gente tem sempre a mesma idade. E eu sempre que ficava brava, eu expulsava Diego. Sempre que ficava brava, eu expulsava Diego. Até que um belo dia, eu fui. A minha mãe é artesã, eu fui para uma feira de artesanato com a minha mãe. Quando eu cheguei, o guarda-roupa sem roupa, né? Assim, de Diego. Meu Deus, o que aconteceu? Ah, gente, meu mundo caiu. Foi ali que iniciou uma fase bem triste, né, pra mim. Foi assim, o meu mundo desabou. O que eu vou fazer?
Eu grávida, sozinha, Diego foi embora. E agora? A minha mãe já ficava me brigando, né? O tempo todo. Pra que tu fez isso? Olha aí, o que tu arranjou? Aí Diego ainda vai, faz isso. Foi embora, me deixou. E eu prenha. Mas eu não dei o braço a torcer, não, gente. Eu chorei muito. Sofri muito. Mas eu pegava e ia fazer meus artesanatos. Eu ia vender com aquele barrigão e as costuras de artesanato. Recebia conselhos de pessoas mais velhas. E foi. Tive Maiandra, né? Diego ia visitar, tudo normal. Um belo dia a gente se conversou e voltou. Mãe ainda estava com 7 meses, ele foi embora. Mãe ainda estava com. Eu estava grávida de 7 meses e voltou quando a mãe ainda tinha 7 meses de nascido. E aí eu sempre tive medo, né, que acontecesse novamente. Eu tive muito medo, gente, muito medo de engravidar novamente. Mas, né, a nossa vida ela é feita de altos e baixos, né? Diego se retratou, construiu uma outra casa e lá eu apresento problemas de saúde. Fui fazer vários exames, sabe? E nunca dava nada, nunca dava nada. Eu fazia planejamento familiar, tudo direito, né? E não tava nada, 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 nada. Até que um belo dia a médica passou uma ultrassom de abdominal total. Eu cheguei lá e fui fazer a ultrassom, né, que ela me pediu, porque ela achava que era um determinado órgão que estava apresentando problemas. E chegou lá e eu estava grávida. Nossa, gente, foi ali um desespero na hora, um mix de emoção. Eu já estava com 5 meses de grávida e na hora o médico foi e falou: Nossa, parabéns, é uma menina. Ai, gente, aquilo foi desesperador. Eu novamente grávida, imaginando que poderia acontecer novamente, que Diego ia embora, eu com 2 filhas. Eu comecei a ficar assim meio neurótica, sabe? Mas eu vou contar o restante dessa história em um outro vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se você quer saber a parte 2 dessa história, eu conto para vocês em um outro vídeo. Vou me despedindo de vocês por aqui, com essa imagem linda lá do sítio, onde eu amo estar. E eu espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Beijos, beijos, tchau, tchau, fique com Deus. E até o próximo, se assim o nosso bondoso Deus permitir. Tchau, tchau!